Abra a tua Bíblia. Em Daniel capítulo 5. E o texto é bem grande, mas nós vamos ler apenas alguns versículos. São 31 versículos, não vou estar lendo todos. Vou depois estar explicando, né? Mas vamos ler então primeiro o versículo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 5, 1. A escritura na parede. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Agora o mesmo capítulo vamos ler o versículo 25 até o 31. Que diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Feche teus olhos. Fale com Deus e peça para que Ele venha abrir o teu entendimento para que nós possamos entender a sua palavra. Querido Deus, Paizinho querido, graças eu te dou, meu Deus, por essa noite, porque estou aqui na tua casa juntamente com os irmãos, para adorarmos o teu santo nome. E junto com a adoração que damos a ti, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos ser alimentados, Senhor, pela tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, e que nós possamos, ó Deus, ter entendimento para poder te servir melhor. Deus maravilhoso, eu nada sou, que eu diminua e o Senhor cresça. Mas fala, Senhor, através da minha boca. Mesmo eu sendo pecadora, Senhor, mas eu quero ser o teu instrumento. Fala através de mim. Que eu desapareça, Senhor, mas o nome de Jesus apareça e seja glorificado. Em nosso meio, em nossa vida, em nossa igreja. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dirija essa palavra, Espírito de Deus. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho sobre o que nós lemos aqui. Não lemos tudo, mas um pouquinho que nós lemos já deu para entender e agora eu vou estar explicando. Então veja só, o que nós lemos aqui, o rei Beltsazar reinou depois de Nabucodonosor, seu pai,
Quando a Bíblia fala seu pai, mas aqui ele era neto na realidade. Mas pai porque era descendente. Mas então Belsassar, né, descendente de Nabucodonosor, reinou então na Babilônia, no lugar de Nabucodonosor, e chegou um dia onde ele deu um grande banquete para 1000 dos seus grandes, quer dizer, seus governadores, os seus líderes. E enquanto ele estava então nesse banquete, ele pela sua arrogância, pela sua soberba, ele mandou que trouxessem os utensílios de ouro, de prata que Nabucodonosor tinha pego então quando o templo de Jerusalém foi destruído, né? E Nabucodonosor então tinha levado esses utensílios do templo para a casa dele, para o palácio dele. Era uma mansão, era o que mais tinha de moderno, né, na época, era a Babilônia. E era então muito luxo no reinado de Nabucodonosor. E isso ficou então para Belsassar. Mas Belsassar então tomou essa atitude insana, né, uma atitude boba, ignorante. E mandou que trouxessem então aqueles vasos que na realidade eram aqueles utensílios, taças, né, o material que era usado para apresentar sacrifícios a Deus no templo, em Jerusalém, e que tinha ficado guardado então no reinado de Nabucodonosor na Babilônia. E ele agora disse: tragam aqueles lá, porque nós vamos beber e comemorar bebendo nesses utensílios, que eram de ouro e de prata. E então ali ele tomou naquelas taças, né, quando a gente fala taça, hoje a gente imagina de vidro ou de cristal, né, mas não, era ouro puro, prata pura. E ele então foi se alegrar, beber naqueles utensílios, naquelas taças. E não só ele, mas também as suas mulheres e as suas concubinas. Concubinas, se você não sabe o que é concubinas, eram amantes do rei. Ele tinha muitas esposas e muitas concubinas. E a Bíblia diz então que eles beberam vinho, e não só beberam, mas ainda prestaram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então eles estavam adorando esses deuses, né, que nós sabemos que não são deuses, que são demônios. E no mesmo instante, então, em que eles estavam prestando adoração para esses demônios, que eles chamavam de deuses, apareceu na parede, então, né, dessa sala do palácio de Belsassar, apareceu na parede, assim, então, uma mão, né, de homem, uma mão, só que grandona, escrevendo na parede. Apareceu só a mão. E essa mensagem, então, que foi escrita na parede, perturbou muito Belsassar, porque ele não entendia o que tinha sido escrito. E ele, então, a palavra de Deus nos diz, nós não lemos, mas ali no versículo 6 diz: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Então ele ficou com tanto medo, que ele ficou, se soltou assim, né? Que é isso? E os seus joelhos então batiam um no outro de medo. Se a Bíblia fala, é porque realmente, né, ele ficou assim. E aí então ele ficou nervoso e ordenou que todos os feiticeiros, que todos os encantadores, que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos até ele para poder traduzir, né, aquela mensagem que estava na parede. Mas ninguém entendia aquilo que estava escrito. Então os magos, os feiticeiros, né, os sábios, os considerados sábios, inteligentes da Babilônia,
não conseguiram dizer para o rei o que era aquilo. E ele ainda prometeu, né, que aquele que conseguisse traduzir, então, que dizia aquela frase que a mão escreveu na parede, seria grandemente honrado, seria o terceiro no reino. Mas ninguém conseguiu. E aí então nós podemos observar que ele ficou surpreso e assustadíssimo, porque imagine só, irmãos, você de repente enxergar na parede uma mão sem braço, sem corpo, apenas a mão escrevendo e deixar na parede uma frase, um recado para você. E esse recado com certeza não seria nada agradável, né? Porque ele estava praticando coisas que desagradavam ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí então, se você continuar lendo, depois você vai ver isso. No versículo 10 diz que a rainha mãe, quer dizer a mãe dele, entrou na sala onde ele estava com os convidados. E ela falou então a respeito de Daniel para ele. E ela disse: no tempo do teu pai, porque era costume falar, né? O pai, mas era descendente. Ela disse: no tempo do teu pai, então, Nabucodonosor, tinha um homem que tinha um espírito excelente, grande conhecimento e inteligência, interpretava sonhos, declarava enigmas, isso aqui está no versículo 12, e solução de casos difíceis, e o nome dele era Daniel. Aí o rei disse, né, mande buscar esse homem. Mandaram buscar Daniel. E no versículo 13 diz que Daniel então foi introduzido à presença do rei Belsazar. E o rei Belsazar fez uma pergunta para ele. Porque a rainha mãe então, né, tinha dito para ele que Daniel tinha então um espírito excelente, quer dizer, ele tinha conhecimento, ele tinha, como eles falavam, o espírito dos deuses. Ele tinha uma grande sabedoria. E aí o rei disse para ele no versículo 13: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Quando o rei Belsazar fez essa pergunta, nós podemos entender que aqui tem uma pergunta assim meio que indireta. Porque quando Belsazar disse: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Ele estava perguntando assim, não se aquele homem que foi colocado na frente dele era Daniel, mas ele estava perguntando assim: você ainda é o mesmo Daniel que foi usado pelo teu Deus quando o meu pai precisou? Foi essa a pergunta dele. Você ainda é o mesmo? Quer dizer, o Espírito do teu Deus ainda age na tua vida? Ou você ainda é fiel ao teu Deus? Você ainda é o mesmo? Ele pode te usar agora, como ele te usou no tempo do meu pai, Nabucodonosor? Então essa foi a pergunta do rei. E ele continuou falando: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Aí então ele contou que tinha chamado, né, os sábios da Babilônia, e nenhum soube dizer o que era. E aí então no versículo 18, Daniel começou a responder para ele. Na realidade no 17, mas vamos ler o 18. Que Daniel disse assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória.
Aqui então Daniel estava fazendo Beltsazar se lembrar que Nabucodonosor tinha sido transformado em um animal. Ele tinha ido para o campo comer capim, junto com os animais. Por quê? Porque ele foi tão soberbo, ele foi tão orgulhoso, que ele sendo o maior rei daquela época, o que dominava tudo, o mundo conhecido da época, ele não deu glória a Deus e achou que tudo era pela força do seu braço, que ele tinha feito a grande Babilônia. E aí então, ele foi transformado por Deus em um animal. Se você continuar lendo a história, você vai ver que depois passou o tempo, Deus restaurou a sanidade a Nabucodonosor e ele voltou a assumir o trono. Mas então Daniel estava aqui relembrando para Beltsazar o que tinha acontecido com Nabucodonosor. E que Nabucodonosor então tinha, depois de tudo isso, reconhecido que a glória era só de Deus e não era dele. Mas que ele agora, Beltsazar, estava fazendo tudo errado. Estava sendo orgulhoso como foi Nabucodonosor. E aí então, no versículo 24, diz assim: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Então Daniel agora está dizendo, foi Deus quem escreveu na parede. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então veja só, Daniel traduziu o que significava aquela leitura, Não que ele traduziu, Deus deu para ele a interpretação. Então Deus estava dizendo para Beltsazar, contei o teu reino. Quer dizer, você tem feito muita bobagem. Acabou, para você encerrou. Não tem mais tempo. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quer dizer, pronto, acabou, parou aqui. Tudo que você fez, ou tudo que você deixou de fazer, termina hoje. E ainda diz mais ali, pesado foste na balança e achado em falta. Nós sabemos que Deus é amor, irmãos? Mas como a gente sempre fala, Deus também é justiça. E como justiça vai chegar o dia que todos vão se apresentar diante de Deus, independente do cargo ou do que foram nessa vida. Se foi uma pessoa humilde, simples, ou se foi um soberbo bilionário. Não importa, diante de Deus não tem... O dinheiro não tem valor para Deus. Não importa se tu tem muito dinheiro ou se tu não tem nada de dinheiro. O importante é a tua alma. E aí então Nabucodonosor foi pesado na balança. Beltsazar. Foi pesado na balança e achado em falta. O que é isso? O lado dos pecados pesou muito mais do que o lado das qualidades. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Todos nós seremos pesados na balança de Deus. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós não sejamos achados em falta. Amém, meus irmãos? Porque aquele que for achado em falta diante do Senhor, vai pagar um preço caro. Como eu falei, não importa títulos, não importa a situação financeira, não importa a cor, não importa nada disso para Deus.
E ainda diz ali, ó, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, naquela mesma noite, o rei Dário assumiu o trono da Babilônia. E Belsazzar, então, foi morto naquela noite. Por que isso então, pastora? Porque esse rei Belsazzar fez tanto absurdo, fez tanta coisa errada, blasfemou tanto de Deus, que Deus disse, não, agora basta. Eu já preguei aqui para vocês que Deus é misericordioso infinitamente. E que Ele vai, como se esse aqui fosse um copo, né? Essa garrafinha d'água fosse um copo. E Deus vai permitindo então que desde o nosso nascimento, os nossos erros vão enchendo esse copo, essa taça. Mas vai chegar um dia onde essa taça vai derramar com os nossos pecados, se nós não nos arrependermos e não pedirmos perdão ao Senhor. Então foi o que aconteceu com o rei Belsazzar, ele foi achado em falta na balança. Meus irmãos, muitas são as vezes em que nós não paramos para pensar nisso. O que vai acontecer comigo quando eu estiver na presença de Deus? Ah, pastora, mas você também já ensinou que nós não vamos passar pelo juízo do trono branco, porque os salvos vão passar pelo tribunal de Cristo. Sim, mas mesmo no tribunal de Cristo nós vamos ter que prestar contas. Ali não vai estar em risco a nossa salvação, porque quem já estiver no tribunal de Cristo já está salvo. Mas vai ser as recompensas. E muitos vão sair envergonhados desse julgamento. Por quê? Porque fizeram coisas que não era para agradar a Deus, a não ser a si próprio. Para se aparecer. Então nós vamos ser pesados, de alguma forma. E que nós possamos nos encontrar de acordo com a vontade de Deus, salvos. E a única coisa, irmãos, que pode nos fazer não sermos achados em falta diante do Senhor, é se nós estivermos cobertos com o sangue de Jesus. Amém? Porque se a pessoa não tiver o sangue de Jesus cobrindo ela, Deus vai olhar e enxergar todos os pecados daquela pessoa. Todos os nossos pecados. Mas quando aceitamos e servimos a Jesus de todo o coração, o sangue dele nos cobre. Então quando Deus, o Pai, olha para nós, ele enxerga não os nossos erros, não os nossos pecados, mas ele enxerga assim o sangue do seu Filho, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então aí sim, é o único modo de nós não sermos achados em falta. Mas o que tem isso a ver, né? Muitas vezes você pode dizer, mas pastora, se eu já tenho o sangue de Jesus me cobrindo, então está tudo bem. Está tudo bem, até o momento que Deus queira que não aconteça, que você perca o sangue de Jesus te cobrindo. Pode acontecer, pastora? Claro que pode. Um salvo pode perder a salvação, se fizer bobagem. E o que nós podemos ver aqui, ó, nesse texto que eu quero falar para você, como Deus julgou Belsazzar com essa escrita da parede, Ele está fazendo isso já hoje, com o mundo. Vocês sabem que eu tenho seguido aqui pregado sobre o que está acontecendo no mundo, sobre todas as coisas que estão acontecendo. E eu acredito que você vai concordar comigo que os grandes, os governadores, os donos do mundo, eles têm feito o que querem fazer, sem temer a Deus, o que acham que podem fazer. Então eles acham de repente que nunca vão estar diante do Senhor, muitos nem acreditam em Deus. Mas Deus está julgando o mundo. Nós podemos observar, né, várias coisas acontecendo nesse ano de 2020. Como eu falei os outros anos passados aqui para vocês, eu sempre disse, gente, a coisa vai piorar, vai ficar mais sério, né? Sempre falei isso aqui para vocês. E agora chegou a vez, chegou a hora
do julgamento de Deus. É como se Deus tivesse pego, é claro, eu não estou afirmando isso, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que Deus escreveu no mundo, não. Estou usando o exemplo do julgamento de Belsassar para dizer que é o julgamento que Deus está fazendo com o mundo. Porque chegou o limite, deu, acabou, encerrou. As coisas estão muito absurdas no mundo. Então Deus está usando essa balança aí para ver quem que vai ser achado em falta. E tudo o que está acontecendo, então, é pela permissão de Deus, irmãos. Não pense que Deus saiu do controle, que o diabo assumiu a situação. Não. O diabo não tem poder. Quem tem poder é Deus. E Deus, então, Ele está no comando e no controle de tudo. Mas Deus dá liberdade para o ser humano fazer o que quiser. E depois vai prestar contas. Então nós podemos ver, irmãos, o que está acontecendo aí. Não vou poder falar de tudo o que está acontecendo, né? Porque nem vai dar tempo, já passou o tempo ali. Mas você tem acompanhado as minhas mensagens, então eu já falei aqui a respeito, né, de doenças, de remédios que estão sendo feitos para curar essa doença. Tentando fazer, né? Mas o que está acontecendo no mundo, então, irmãos, veja só, eu quero olhar hoje um lado um pouquinho diferente aqui com vocês. O que os grandes líderes estão fazendo que estão dando nojo? Está dando nojo em Deus. Primeiro vou começar falando a respeito das crianças. Irmãos, sempre desde o início, lembram lá de quando Moisés nasceu, que o faraó deu a ordem para matar todas as criancinhas, porque ele não queria, né, correr o risco de que o libertador de Israel ficasse vivo, como os judeus falavam. Então o inimigo sempre, quando ele quer fazer alguma coisa, ele começa pelas crianças. Então ele matou lá aquelas criancinhas. Mas Deus preservou Moisés, porque era plano de Deus. Aí quando Jesus nasceu, foi feito a mesma coisa. Satanás usou, né, o rei Herodes para matar as criancinhas também. E nós sabemos a história, então, que José fugiu para o Egito com Maria e levaram Jesus, né, pequenininho, para se esconder do rei. Quando o rei morreu, eles voltaram então. Mas sempre, então, Satanás quer atingir as crianças, irmãos. E agora, na situação que nós estamos vivendo, aí nós podemos observar como Deus está no controle. Porque Satanás sempre quer destruir as crianças, mas a mão de Deus está protegendo as crianças. Porque com toda essa situação aí de doença, de vírus, nós podemos observar que as crianças não são atingidas. Você já parou para pensar nisso? Graças a Deus. Então o mundo está em polvorosa, as pessoas estão, infelizmente morreram, né? Muitas pessoas. Mas criança, não. Então olha só como Deus está no controle de tudo, porque o diabo não faz nada que Deus não permita. O diabo sempre tocou nas crianças. Mas agora Deus está, não, aqui não. Amém? Graças a Deus por isso. Mas nós podemos observar que os grandes, né, a elite mundial, como eu falo sempre para vocês, eles usam as crianças. Essa doença, graças a Deus, não atingiu as crianças, mas a elite mundial sempre usa as crianças para fazer certas coisas. Eu já falei isso aqui no estudo bíblico, mas vou falar agora aqui na mensagem. E antes de falar, quero dizer, irmãos, cuidem muito bem das crianças de vocês, dos pequeninhos. Não deixe com estranho. Não deixe solto no mundo. Cuide, proteja, mantenha dentro de casa. Dentro de casa eu quero dizer próximo a você. Por quê?
Eu não trouxe aqui os dados da pesquisa que eu observei esses dias. Confesso que hoje eu esqueci de anotar aqui. Mas são muitas e muitas crianças que desaparecem por ano nos países. E por que essas crianças desaparecem, meus irmãos? Algumas vezes para ser compradas por milionários que querem filhos e não podem ter. Mas isso nem é tanto. O que é mais é por tráfico de órgãos. E também, né, como eu já falei aqui, o adrenocrome. Quem é que já viu eu falar sobre isso? Adrenocrome. O adrenocrome, então, é a droga dos poderosos. É o vício deles. É como se fosse o crack, a cocaína deles. Por quê? Porque eles sequestram, então, eles raptam as crianças. E as preferidas, então, são as menorzinhas. E até ali por uns 10, 12 anos. Mas eles preferem os bebês. E as mais velhas, então, assim de 12 anos, é mais para tráfico de órgãos. Mas os pequenininhos, então, eles fazem isso, raptam a criança, levam para um ritual satânico. Irmãos, tudo que eu estou falando para você não é invenção da pastora, você pode confirmar depois, isso tem em jornal, muito pouco em jornal, porque a mídia esconde muito isso, mas você pode achar em sites, né, sobre o assunto. E eles pegam então esses bebês, e nos rituais satânicos, então, que é feito pelos poderosos, os ricos, os milionários, não tem ninguém pobre nisso, tá, irmãos? É bilionário. Eles pegam o bebezinho, então, estupram. E quando a criança está em desespero, né? Porque uma criança, é lógico, qualquer um se desesperaria numa situação assim, mas a criança fica num terror tão grande. E eles provocam tanto terror na criança, estuprando, batendo, que eles precisam então causar um terror imenso na criança. E daí depois, antes da criança morrer, com a criança ainda viva, imagine só, irmãos, uma criança de 1 ano, 2 anos, passando por isso. Antes da criança morrer, então, eles têm que retirar a adrenalina do corpo da criança. E eles então colocam uma agulha, né, uma seringa com agulha aqui assim, ó, no pescoço, na base da coluna. Extraem essa adrenalina das crianças. E a partir dessa adrenalina, então, causada pelo terror que a criança está, eles oxidam essa adrenalina em laboratórios, né, em situações aí que envolve muito dinheiro. E fazem, então, a chamada droga adrenocrome. E essa droga, então, chamada adrenocrome, ela causa nos que usam ela, e antes de eu falar, então, o que causa, depois que eles tiram a adrenalina da criança, então, aí a criança ou morre naturalmente pelo pavor, pelo sofrimento, a tortura, ou então eles matam a criança, e daí quem está no ritual ainda bebe o sangue daquela criança. E então essa adrenalina que saiu junto com um pouco de sangue, é feita essa droga, e essa droga causa então, para eles como se fosse o efeito de uma droga, por exemplo, um crack, a cocaína, deixa a pessoa super poderosa. E esse adrenocrome, então, ele fica agindo no corpo bem mais do que qualquer outro tipo de droga, fica por semanas. E vicia. E aí, então, novamente, eles
fazem outro ritual e vendem essa droga por milhões. Não é qualquer um que compra, não. É quem é milionário ou bilionário. É muito caro. E essa droga, então, além de fazer com que a pessoa fique se sentindo, né, poderosa, que pode fazer tudo, ainda faz a pessoa rejuvenescer. Vocês nunca pararam para pensar por que tem tantos atores e cantores que nunca envelhecem? Líderes mundiais que nunca envelhecem? Sempre estão do mesmo jeito. Eu não vou citar nomes aqui, né, para não dar problemas. Mas tem cantoras assim que você olha, parece que cantoras que têm quase 70 anos, está com 30. Então essa droga faz rejuvenescer. Então o diabo está usando o mundo para fazer as crianças sofrerem. Isso é um detalhe, né? Outra coisa, né, que realizam então o aborto. E essa semana passada ainda eu vi uma entrevista que um pastor brasileiro aqui deu, dizendo que ele é a favor do aborto, sim. Você já deve ter visto, não vou citar nomes, mas é um pastor aí bem conhecido no Brasil e fora do Brasil. E que ele é a favor do aborto, sim, porque é melhor que a criança seja morta antes de nascer do que nascer e depois sofrer e passar fome. Então não está só no mundo, meus irmãos, pastores falando isso. E não pense que é um só, tem vários que pensam assim. Tráfico de órgãos, isso também, né, nem se fala. Na Califórnia tem uma lei que crianças com 8 anos de idade estão recebendo um medicamento para adiar a puberdade delas, ou seja, para a mocinha não ficar mocinha e o rapaz não ficar mocinho tão cedo, que é para esperar um pouquinho mais, para que daí passa um tempo, daí depois ele vai saber decidir que sexo ele quer ter. Então, medicamentos que estão fazendo, né, nas crianças para adiar a puberdade, para dizer assim, depois ele vai escolher, ou ela vai escolher, se quer continuar sendo mulher ou que quer ser homem. O rapaz pode escolher se quer ser uma moça. Então, essas coisas estão acontecendo no mundo, irmãos. E muito mais, que eu não vou ter condições de falar tudo agora. E os cristãos estão dormindo. Os cristãos estão em berço esplêndido, dormindo. Os governos mundiais, né, os presidentes do mundo, estão pedindo por um líder mundial. Se você liga lá nas notícias dos Estados Unidos, ou qualquer outro país, você vai ver que eles estão pedindo por um líder global, que coloque ordem na situação que o mundo está. O Papa, você já deve ter visto propagandas onde cada um dos líderes de todas as religiões fala: nós queremos paz. Ou, porque indiferença não importa, diferença de religião. E vão falando ali, tem o líder do Seixinoé, tem o líder da Macumba, tem o líder da Igreja Católica, tem pastores evangélicos. Isso é o ecumenismo. E o Papa está à frente disso. E foi feita uma reunião com 5.000 pastores nos Estados Unidos, onde o Papa falava, né, a respeito de temos que nos unir. Deus é um só. Não podemos ter divisão de religião. E os pastores, através de um pastor que estava coordenando essa reunião, então, de 5.000 pastores, ele respondeu assim para o Papa: graças a Deus pela tua vida. E nós estamos aqui para reconhecê-lo como nosso Pai.
Pastores, irmãos, que conhecem a palavra, pelo menos deveriam conhecer. Coisas que estão acontecendo no mundo agora. Eu estou citando. Um cientista sueco, apoiado por outros cientistas, está agora plantando a ideia nas pessoas, através de internet, que todos nós devemos começar a comer carne humana. Isso é canibalismo. Comer carne humana. Por quê? Para não prejudicar o meio ambiente, assim os gases do efeito estufa vão diminuir. Porque daí nós temos que diminuir a população. Lembram que eu já falei para vocês a respeito dos 10 mandamentos das pedras da Geórgia? Que o primeiro mandamento é eliminar mais da metade da população, ou seja, nós estamos praticamente com 8 bilhões de pessoas na Terra. Eles querem deixar apenas 250 milhões. Então, irmãos, é natural se daqui uns dias você ouvir, estão vendendo carne de gente. É o que eles estão informando agora, que é para começar a comer carne humana. Para diminuir a população. Você tem coragem disso? Salário mundial já está aí também. O que é isso? Todas as pessoas no mundo todo vão ter um único salário, né? Um único valor. Por exemplo, se aqui no Brasil for instituído R$50 para cada pessoa, cada país na sua moeda não só pode pagar esse mesmo valor que for pago aqui no Brasil, cada um na sua moeda, até vir a moeda única, que está chegando. Então, o que significa isso? O povo vai ser governado, mandado pelos líderes. Você não vai mais ter oportunidade de crescer na vida. Eu quero trabalhar mais para poder adquirir alguma coisa. Não, você vai receber R$50 por mês. Não estou falando que... é um exemplo esses R$50. Tá, irmãos? Você vai receber aquele tanto e deu. E se você seguir as ordens do governo. Se você não seguir as ordens do governo, você não vai receber nada. Falamos aqui também na semana retrasada, estou só relembrando, das vacinas obrigatórias. Que estão chegando aí no Brasil. E se você não for vacinado, você vai ser o quê? Tirado da sociedade. Você não vai mais poder trabalhar, porque tem que ter o atestado de vacina. Você não vai mais poder viajar. Teus filhos não vão mais poder ir para a escola, porque tem que ter o atestado da vacina. E cristão verdadeiro não vai fazer essa vacina. Eu já expliquei para vocês do que é feito. Cristãos estão sendo mortos pelo mundo todo por testemunhar o nome de Jesus. Essa semana eu ainda estava vendo um vídeo do Portas Abertas, falando sobre a Nigéria, como eles estão sofrendo lá, os cristãos. Aqui, o povo reclama de barriga cheia. Está tudo bem aqui. Está tudo certo mesmo com vírus ou sem vírus. Nós não estamos sendo perseguidos. E as pessoas estão reclamando. Quando chegar a perseguição, e daí? Como eu falei para vocês, crentes covardes que estão com medo de uma doença. E quando chegar a perseguição para nós aqui no Brasil? Vamos dizer que de 10 que se dizem cristão, um não nega Jesus, os outros 9 vão negar, porque não vão querer morrer. E daí? Descontrole do clima, irmãos. Vocês estão vendo tanta coisa que está acontecendo aí, né? Ondas HAARP, também já falei para vocês, que é controlada pela elite global. São 180 antenas das ondas HAARP que tem no Alasca. E de lá eles controlam o clima do planeta inteiro. Aonde que aqui no Brasil a gente tinha tornado, ciclone? Não tinha. Mas as pessoas não se acordam, os cristãos não se acordam, não estão vendo que isso tudo está sendo controlado pela elite global.
pelos donos do mundo que querem diminuir a população, que querem matar metade da população do mundo e uma grande metade sendo morta por fome. A fome já está muito grande no mundo inteiro. Mas as pessoas estão em berço esplêndido. Ai, está tudo bem. E não aproveitam a oportunidade de estarem nos cultos. Vai chegar o dia em que não vai mais ter culto nenhum. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? A internet 5G está para iniciar o ano que vem aqui no Brasil e trazer muitos problemas de saúde, e também não só problemas de saúde, mas o controle mundial. Eu já falei para vocês do grande reset, que vai ser em janeiro. Nova moeda, moeda única, novo líder, um único líder, anticristo. Mas os que se dizem cristãos estão no oba-oba. Os ricos estão entrando, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui falando, tem muitos ricos que estão entrando nos seus bunkers. Eu falei isso aqui já no início da quarentena, e agora esse mês de agosto aumentou assim de uma forma enorme. Os ricos, os milionários, eles compraram bunkers, e esses bunkers são o quê? São casas subterrâneas. Não é uma casinha, como a gente está acostumado. É luxo. Ali tem de tudo. Tem biblioteca, tem museu. Tem quadra para esporte. Tudo isso debaixo da terra. E eles podem viver lá em alguns bunkers até 20 anos. Tem comida armazenada e tudo mais para anos. E aí você, de repente, vê uma notícia dessa e você diz assim, nossa, que legal. Que legal? Não, é porque eles estão sabendo do que está por vir agora, esse ano ainda. Que nós não temos essa informação ainda. Mas eles já estão se protegendo, já estão entrando em bunkers. Estão entrando já nas suas casas protetoras. Só que tem um detalhe diante de Deus. Deus tira de lá a hora que quiser. Deus mata eles lá dentro mesmo. Mas tem aquele versículo do Apocalipse que diz que os poderosos vão dizer às cavernas e aos rochedos, caiam sobre nós e nos livre da ira do Cordeiro. É isso aqui se cumprindo. Eles acham que estando escondidos debaixo da terra vão estar protegidos por tudo que acontecer aqui em cima no mundo. Mas de Deus ninguém se esconde. Amém? Mas eles estão sabendo de alguma coisa que está para vir ainda esse ano. E já estão entrando, muitos já estão entrando. Estados Unidos mudou os lugares dos... como é que é? Me faltou a palavra agora. As organizações assim de exército, de defesa, que antes era próximo às cidades, né, movimentadas e principalmente próximo ao mar, levaram para o meio do deserto. Por que será, irmãos? Porque eles sabem de coisas que está para acontecer que o povo não sabe. Mas daí o povo fica achando que daqui a pouco passa esse vírus aí, volta tudo ao normal. Não volta, não. Esse vírus aí até pode passar, mas vem outro pior. E não estão olhando que tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Então os cristãos estão dormindo. Já vou ter que terminar, irmãos. Lembram que foi domingo passado que eu preguei aqui sobre o acordo de paz de Israel e dos Emirados Árabes? Foi domingo passado, Felipe? Foi, né? Lembra que eu falei para vocês que ia ser rápido, que mais países muçulmanos quisessem entrar no acordo? Lembram que eu falei?
Essa semana já teve mais 3 países que estão negociando para entrar no acordo. Sudão, Omã e Líbano. O Líbano está falido, né? Então para ele convém entrar no acordo. As coisas estão acontecendo rápido demais. E por isso que eu tenho insistido tanto, irmãos, eu tenho batido tanto na mesma tecla. Eu tenho falado para vocês, eu acho que quando vocês verem eu pegar o microfone para pregar, vocês já dizem, a pastora vai falar tudo de novo. Mas é porque eu quero que vocês estejam acordados. Tem um chip, irmãos. Não estou falando da marca da besta, tá? É um chip chamado Neuralink, que está sendo produzido. Bill Gates está envolvido em todas essas coisas, de vacina, de chip, de tudo. E ele promove, então, né, financeiramente. E esse chip aqui, então, é colocado no cérebro. Com um detalhe especial, numa área específica do cérebro, que eu não estou me lembrando o nome agora, para fazer a pessoa esquecer de Deus. Esse chip, então, colocado no lugar exato do cérebro da pessoa, tira a fé. Está sendo produzido já. E os cristãos que deviam de estar sabendo de tudo isso estão dormindo. Os pastores que deviam de estar avisando isso para o povo, estão falando, me dê 1.000 que você leva 10.000. Até tenho uma notícia interessante para dar para vocês, que eu fiquei sabendo essa semana. Vocês sabem que eu sempre preguei contra a teologia da prosperidade. E algum tempo atrás, aí, a notícia eu só vi essa semana, mas já faz um tempinho agora, acho que 1 mês ou alguma coisa assim. O Benny Hinn, quem é que já ouviu falar desse pastor Benny Hinn? Ele sempre foi um defensor, para não dizer o líder da teologia da prosperidade. Sabe o que é que ele fez? Ele juntou toda a congregação dele, toda a igreja dele, os líderes, e pediu perdão por a vida dele inteira ele ter pregado teologia da prosperidade. Que ele agora reconheceu que isso não agrada a Deus. Só que tem um detalhe, né, irmãos? Só pedir perdão para o povo não adianta. Se ele se arrependeu mesmo, ele tinha de devolver todo o dinheiro que ele conseguiu, que ele tem um império. Ele tinha que devolver como fez Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa, mudou a vida de Zaqueu. E Zaqueu disse, vou devolver quadruplamente, ou seja, 4 vezes de quem eu roubei. Será que ele vai devolver? Não. Mesmo porque ele nem tem condições de fazer isso, porque quantos enviavam bilhões para ele por internet? Né? Por depósitos bancários. Mas uma coisa ele podia fazer, ele podia pegar todo esse dinheiro que ele construiu um império pessoal, se não pode devolver para cada um, mas pelo menos faça uma organização para ajudar os pobres, faça uma organização para ajudar os doentes, alguma coisa assim. Mas será que ele vai fazer? Os cristãos da Angola expulsaram um pastor, vários pastores brasileiros, essa semana passada aí. Também fiquei sabendo disso. Não vou citar o nome da igreja, se você quiser saber depois eu falo pessoalmente para você. Mas que você já deve desconfiar mais ou menos quem faz sessão de descarrego. Sabem quem é, né, irmãos? Os cristãos da Angola expulsaram os pastores brasileiros de lá e disseram, agora a igreja nós vamos dirigir. Porque viram que só estavam pegando dinheiro do povo. Mas irmãos, tudo isso acontece. E muitos cristãos continuam dormindo em berço esplêndido. Ah, isso é normal.
Então vai ficar dormindo quando Jesus vier. Para encerrar, misericórdia, já falei demais. Para encerrar, abra a tua Bíblia em 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17 e 18, que nos diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Irmãos, mene, tekel e parsim. Deus julgou o reino de Belsazar e acabou com o reino. Deus está julgando o mundo. Por tudo isso que estão fazendo com as crianças, por tudo isso que estão fazendo com a humanidade. Eu não pude falar nem a metade das coisas que está acontecendo no mundo, irmãos. Mas Deus está colocando na balança. Assim como Ele fez com o reino de Belsazar. Ficou entendido isso? Amém? Mas tem um detalhe. Como nós lemos aqui, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Antes de julgar o mundo, Deus julga os seus. Então é a igreja de Deus. São aqueles que se dizem cristãos. Como é que você está com Deus, meu irmão? Você está em berço esplêndido ou você está dobrando o teu joelho para orar? Ficam na televisão o dia inteiro, de noite vem para o culto e está tudo bem? E daí quando termina o culto diz, esse culto hoje foi chato. Claro, não está cheio do Espírito Santo, só pode achar chato mesmo. Passou o dia inteiro comendo comida de demônio na televisão, ou internet, seja lá o que for, mas você tem que escolher o que você assiste. Aí se alimentou o dia inteiro de comida de demônio, vem de noite para a igreja para cumprir uma obrigação de religiosidade e diz, nossa, mas que culto chato. Sempre vai ser chato, porque você não está alimentado do Espírito. Quem gosta de cultuar a Deus é quem está cheio do Espírito Santo. Então, os que se dizem, cristão, achando que isso que está acontecendo no mundo é tudo muito normal e continuam se unindo com política, colocando políticos em cima dos altares das igrejas. Estamos chegando na época da política. Misericórdia. Eu sou totalmente contra colocar um político aqui em cima. E também sou contra receber político na minha casa. Já avisei para o pastor. Teve uns ali na eleição passada que eu toquei de dentro da minha casa. E já avisei para ele. Quem vir vai se arrepender. Porque o tempo de querer se aproximar das igrejas e dos cristãos não é tempo de política. Não é no tempo de política. Crentes pedindo fogo. Oram, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Fogo? Tem que pedir para Deus mandar lenha, porque fogo Ele já mandou quando Jesus morreu na cruz. E a lenha? Está pronta para ser queimada ou está verde? O que adianta Deus mandar fogo e a lenha está verde ali, que não sente nem a presença do Espírito Santo? Mas é essa igreja que está esperando Jesus. São esses pastores que estão esperando Jesus e ensinando o povo a pôr o chip, a receber a vacina.
Irmãos, se aproxime de Jesus. Deixe religiosidade de lado. Deixe de olhar para ser humano e olhe para Jesus. Só para Jesus. É só Ele que pode nos salvar. E Ele está voltando, meus irmãos. Ele está voltando. Não posso falar mais. Feche teus olhos, incline teu rosto aí diante do Senhor. E pense como você está vivendo. Será que você está vivendo uma vida que agrada a Deus? Ou você está também em berço esplêndido, achando que vai demorar para Jesus voltar? Não vai não. Vai ser já.